Olá, boa noite. Aguardando vocês entrarem aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Lúcia, Celinha, Maria. Gratidão, Lúcia. Vou aguardar um pouquinho, esperar vocês entrarem. Já vou pedir para quem já está aqui, só dar uma olhadinha se o som está bom para vocês, se vocês estão ouvindo bem. Só me dá um ok aqui, tá bom? Tânia, Marcelo, Silvia, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Está sim, perfeito. Então o som está ótimo, né? Perfeito. Então vamos aguardar só mais um pouquinho, esperar o pessoal ir chegando. E já aproveita, se você está aqui e conhece alguém que precisa ouvir essa live sobre relacionamentos, aperta aí no aviãozinho, só envia, tá bom? Para essa pessoa estar aqui com a gente também, tá bom? Gratidão, Silvia, gratidão, Aparecida, Graciele, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Só vou aguardar mais um pouquinho enquanto vocês entram. Cida. Que bom estar com vocês aqui nesse sabadão. Essa noite será linda. Então vamos lá. Eu trouxe... Boa noite, Cida. Boa noite. Gratidão. Essa noite eu quero trazer aqui para vocês... Eu coloquei o tema relacionamentos. Porém, assim, existem vários tipos de relacionamentos. E como a gente está aí próximo ao Dia dos Namorados, eu vou então falar mais sobre relacionamentos de casal, ok? Porque existem relacionamentos entre filhos, relacionamento entre irmãos, primos, tios, entre você e seu chefe, você e seus amigos do trabalho. Tudo isso é relacionamento. Porém, aqui a gente vai trazer um pouco de relacionamento de casal. E assim, não que eu queira trazer aqui uma receita, porque receita não existe. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma educação, cada um traz algo do seu sistema. Então, não existe receita para um casal dar certo no relacionamento, não é mesmo? Assim como o filho também não vem com receita, né? Você tem que aprender a lidar com aquele filho, a saber o que aquele filho precisa, o que você vai passar para ele, qual é a educação, o que ele precisa na hora que precisa, enfim, não vem receita. Assim também é o relacionamento. O relacionamento, ele tá muito ligado a pai e mãe. De novo, Mary, pai e mãe? Pois é. Quem é o nosso primeiro relacionamento? Quando você estava ali na barriguinha da mamãe, você já interagia com ela. É o primeiro relacionamento, não é? Então, relacionamento já vem daí. Mãe e pai. Como que é o seu relacionamento com pai e mãe? Ou como que era quando você era criança? Como que foi esse relacionamento que você teve? Foi bom? Não foi? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem aí uma gama de coisas. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês, falando em alguns emaranhamentos que de repente, conforme eu for falando aqui, você vai identificar algo. Opa, eu acho que é isso daqui. Não, isso daqui
cabe mais aqui para mim, né? Então, conforme eu for falando, talvez você vai se identificando, as fichas vão caindo. Então, emaranhamentos que podem acontecer, né? E aí, por que que esse emaranhamento, por que que eu tô falando de emaranhamento? Porque tem muitos que vão prejudicar, ou seja, interferir no seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, para que vocês comecem a pensar, comecem a identificar se isso acontece com vocês, né? Mas assim, o que seria mais ameno em um relacionamento? O que seria bom que um casal fizesse? Vamos supor, eu decidi casar, eu decidi morar junto, tudo é casamento, né? Não importa se tem papel ou não. Então, vamos lá. O que seria interessante fazer? O que seria ideal fazer? Que os dois olhassem para os seus conflitos familiares, com pai e mãe. Como assim? Vamos supor, vocês decidiram casar. E aí, os dois fariam uma constelação, por exemplo, para verificar se estão tudo ok, se estão minimamente saudáveis para ir para um casamento. Ou seja, se estão equilibrados ali com pai e mãe, se está tudo ok. Aí vai para um casamento saudável, porque os dois já se resolveram aqui atrás. Minha gatinha tá aqui, gente, fazendo arte. Então, os dois já se resolveram, então vão já saudáveis. Tem mais possibilidade de dar certo, vocês conseguirem se relacionar melhor, se entenderem mais rápido, vamos assim dizer. Porque leva um tempo, cada um vem com uma bagagem, né? Então, no relacionamento, um vem com a mochila cheia disso, disso e daquilo. O outro vem com outras coisas na mochila dele. E aí vocês se encontram, vocês vão ter que conviver com aquilo que o outro trouxe na mochilinha dele, não é? Então, vamos lá. Então, quando eu vou para o relacionamento, eu trago tudo aquilo que o meu sistema, né? Tudo que o meu sistema vivencia ou vivenciou ou imprintou em mim. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi no meu sistema. Assim como o outro também traz tudo que aprendeu no sistema dele. E quando junta, e agora tem muita gente que fala assim, não vou aceitar isso não. Quando você resolve casar com alguém, você traz para você tudo aquilo que é do sistema dele. Tudo em sentido de todos fazem parte. Mãe, pai, irmãos. Então, avós. Então, você traz toda aquela família junto também. Mas eu não quero trazer essa família, eu não quero trazer aquela sogra, eu não quero trazer aquele sogro, enfim, aquela irmã. Então, minha cunhada é chata e assim vai. Se você já tem esse pensamento, seria interessante que você nem casasse, vamos assim dizer. Mary, mas eu já casei, eu já tenho um relacionamento há bastante tempo, ou começando agora. E eu não gosto, não quero contato com a família dele. Então, sinto muito em lhe falar, mas você está excluindo essa família. E qual o impacto disso no seu relacionamento? Você exclui parte do seu marido ou parte da sua esposa.
Quando eu excluo alguém do sistema dele, eu estou excluindo parte dele também. Eu estou dizendo para uma parte dele que eu também não quero. Não quero olhar para essa parte, eu não quero conviver com essa parte. Porque ele faz parte, todos de um sistema estão interligados. Então, se eu mexo com um, eu mexo com o outro. Então, se eu digo, não gosto da sua mãe, ou não quero conviver com a sua mãe, eu estou dizendo, não quero conviver com parte sua, eu não gosto de parte sua. Então, é uma exclusão. Então, é bem interessante a gente começar a perceber se a gente tem... E essa exclusão não é só sogra, sogro, enfim. Mas... irmãos, né, os cunhados, as cunhadas, enfim, todo mundo faz parte. Casou, forma-se um novo sistema. E atrás desse sistema que está se formando, existe muita gente. Existem vários. E é preciso olhar para isso. Senão, acaba tendo dificuldades nesse relacionamento. Pessoal, eu tô vendo que algumas estão perguntando, fazendo algumas perguntas aqui. Vamos combinar assim? Eu vou falar algumas coisas e depois eu volto aqui para ler as suas perguntas. E aí eu vou respondendo, pode ser? Vamos lá? Aí no final eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Não só esses parentes mais próximos, sabe? Do seu marido, da sua esposa. Mas também a gente não pode excluir o pai daquele filho, a mãe daquele filho. Vamos supor que você tem um relacionamento, esse relacionamento acabou e tem um filho. E aí, vocês se separaram, mas esse filho, ele continua sendo filho, sempre vai ser. Então, eu não gosto do pai do meu filho, eu falo mal dele, ou eu não quero ver, não quero saber, excluir. Excluir como pai do filho, tá? Porque assim, para vocês entenderem, quando tem ex, é ex, relacionamento. Então, quando você separa, realmente você tem que cortar. Agora, se vocês têm filhos, esse relacionamento, ele precisa ter um mínimo de comunicação. Porque existe uma criança, existem filhos. Esses filhos precisam desses pais. Então, aí a comunicação é o pai do seu filho. Então, precisa haver uma comunicação. Você não pode excluir. Ah, eu não quero falar. E o pior, ainda, de repente, falar dessa pessoa pro seu filho e falar mal. Ah, o seu pai é isso, isso, isso. Ou a sua mãe é aquilo, ou, sabe? Não se leva problemas de casal, de adultos, para as crianças. É preciso separar as coisas. Seu filho sempre vai ser o seu filho, independente do que acontecer entre esse casal. Por que eu estou falando isso também? Né? Porque além de trazer problemas para o filho, né? Em vários sentidos da vida dele, pode também trazer problemas para um futuro relacionamento, tá? Então, tudo que a gente viveu faz parte da nossa história, vamos olhar. Por quê? Em algum momento existiu amor. Então, houve a separação. Mas o respeito, ele tem que continuar existindo. Quando vocês decidiram ou tiveram esse filho, existiu amor, né? Então, olhem com carinho para essa parte,
de filhos, de lidar com isso, tá? Não excluindo, porque quando você exclui o pai do seu filho, você está excluindo parte do seu filho. Então é onde você começa a ter problemas com o filho fica estressado, dá problema na escola, enfim. Vários comportamentos vão surgindo e você, nossa, mas o que está acontecendo? Às vezes é isso. Porque você não percebe, mas a partir do momento que eu excluo o pai do meu filho, eu estou excluindo o meu filho também, porque faz parte dele. Pensa assim, a composição, qual é a composição do seu filho? Imprintada nele é você e o pai dele. Então, quando eu digo não gosto, ou não quero ver, ou eu excluo esse pai, eu estou excluindo, estou dizendo para o filho, eu excluo parte de você. Eu não gosto de metade de você. Metade eu gosto, mas a outra metade sua eu não gosto. Então, o filho sente e o filho vai começar a ter comportamentos que nem você sabe o que está acontecendo. Mas às vezes é isso. Então, é bem interessante olhar essa parte. Uma outra parte... Deixa eu tomar uma água aqui. Uma outra parte que é bem interessante é assim, ó. Por exemplo, o que pode ter quando um relacionamento não está dando certo? Como eu já falei, pode ser que exista algo lá relacionado à mãe ou pai, não só em relação à exclusão, né? Assim, de sogra ou sogro, mas o próprio filho. Vamos supor. Como eu vejo o meu pai? Como eu vejo a minha mãe? Eu sou mulher, como que eu vejo o meu pai? Geralmente, eu procuro um homem, né? Como meu pai, porque eu procuro meu pai. Se eu tenho carência de pai, se eu ainda gostaria que o meu pai fizesse algo por mim, se eu ainda estou na minha criança machucada em relação ao meu pai, eu vou procurar o meu pai no meu marido. E isso é complicado. Por quê? Vai pesar. O seu marido não é o seu pai. E quando você coloca ele nesse papel de pai, você procura ele como pai. Você quer o carinho dele, assim como você ainda quer do seu pai. Você quer a atenção dele, assim como você busca a atenção do seu pai. Só que ele não é o seu pai. E às vezes vai ficando pesado, ele vai ficando irritado. Por quê? Porque você está cobrando uma coisa que não é dele que você tem que cobrar. É do seu pai. Entende? Mas isso tudo não é consciente. Inconsciente a gente faz isso. A gente olha aquele homem, mas o nosso inconsciente busca ainda aquele carinho de pai, aquele homem que a gente queria um aconchego, um carinho, sabe? Tudo que a gente queria daquele pai. A gente transfere. A gente vai cobrando desse homem como se ele fosse aquele pai ainda. E aí vai ficando pesado. Aí chega uma hora que o relacionamento acaba. Assim também o homem é a mesma coisa, tá? O homem, ele vai buscar a mãe. Se ele tiver com esse relacionamento com a mãe comprometido. Se ele ainda tiver na criança ferida buscando mãe. Então, ele também vai buscar na mulher a figura materna, aquela mãe, aquela cuidadora, e ele quer cuidados, mas é um cuidado de mãe. E aí complica, porque ninguém faz amor com a mãe, ninguém faz amor com o pai, não é verdade? Então, essa parte sexual, ela começa a ser prejudicada. Por quê? Porque você olha para o marido como um pai, ou o marido olha para a mãe como uma mãe.
entende? Energeticamente eu tô falando, tá? Não tem nada a ver com atração de homem e mulher, não. Eu tô falando energeticamente. Ainda é uma criança que procura o olhar e o carinho da mãe ou do pai, né? Então, o que traz para um relacionamento? É muito pesado. Esse não é o seu lugar. Quando a gente na constelação fala de ocupar o seu lugar, apenas o seu lugar, é exatamente isso. Quando eu estou num relacionamento, eu preciso estar no meu lugar de esposa. Se eu estiver no lugar errado, vai comprometer esse relacionamento. Se eu estiver olhando o meu marido, ainda buscando pai, eu estou no papel de filha nesse relacionamento. E é por isso que complica. Entendeu? Vamos supor. Como eu falei, quando eu ainda busco o meu pai, eu estou me relacionando aqui com o meu marido, aí eu entro no papel de filha. Então, bagunçou tudo, Coreto, não é verdade? Então, eu tenho que voltar para o meu lugar de esposa. Se eu estiver no meu lugar de esposa, aí sim, esse relacionamento começa a dar certo. Porque aí a gente entra no papel de adulto, são dois adultos se relacionando, conversando, decidindo, tomando decisões, acertando ou errando, mas adultos, conversando, dizendo o que tá bom, o que não tá bom, o que gosta, o que não gosta. Entende? Então, a gente precisa olhar se a gente realmente tá no nosso lugar ou se a gente ainda tá cobrando algo que não é esse homem que tá com você aqui, como marido, que vai te dar isso. Então, o que é interessante? Você olhar para isso. Se cair uma fichinha, nossa, eu acho que pode ser isso, ou o contrário também. O que é interessante? Se vocês já têm esse relacionamento, se o relacionamento não tá bom, o que vocês podem fazer? Vocês podem olhar o relacionamento por meio da constelação. Na constelação, tanto você pode olhar para esse relacionamento, os dois, que seria bem melhor, os dois virem, olharem os seus sistemas, como que os dois estão em relação a isso, e aí os dois sistemas vão serem olhados. Se vier só um, dá para fazer? Dá para fazer. Porém, se algo nesse relacionamento que está interferindo nesse relacionamento tiver a ver com o sistema daquele que não veio, que não aceitou vir fazer a constelação junto, não, a gente não pode abrir, porque é um outro sistema. A gente pode abrir somente de quem vem. Por isso eu falo que é interessante os dois irem para a constelação, fazerem a terapia os dois juntos, porque aí olha já o sistema dos dois, entende? Então vamos lá, continuando. O que também pode de repente prejudicar um relacionamento? Vamos supor que meu pai e minha mãe tiveram relacionamentos conturbados, traições, agressões verbais, físicas, enfim. Não sei o que aconteceu lá. Mas existiu coisas lá que eu, enquanto filha, eu não gostei. Mas eu tenho o direito de não gostar? Eu não tenho o direito de interferir. O meu olhar tem que ser o seguinte: meu pai e minha mãe são adultos e eles sabem o que estão fazendo. Eu sou uma criança e vou permanecer nesse lugar. Se eu permanecer no lugar de criança, aí sim, eu consigo me manter.
Agora vamos supor, se eu me arrogar, se aconteceu algo entre os meus pais, e aí eu tomo partido de algum, né? Ou seja, a partir do momento que eu tomar partido, eu fico do lado da minha mãe ou fico do lado do meu pai, eu estou julgando o outro, eu estou dizendo que o outro não agiu certo, eu estou dizendo que não era bem assim, que ele podia ter feito diferente. Então, por isso que a gente não se mete nos assuntos dos adultos, pai e mãe. Entre eles se resolvem. A gente fica no nosso lugar. Quando eu tomo partido, eu saio do meu lugar. É como se, eu fizesse o seguinte: quando eu dou minha opinião ou julgo, enfim, eu me coloco grande. E grandes são eles. Quando eu me coloco grande, eu saí do meu lugar. E aí, como eu ainda julgo, a possibilidade de eu, no futuro, trazer para mim alguém com o mesmo comportamento daquele que eu julguei é muito grande. Por quê? Porque eu preciso olhar para isso. Aquilo que eu julgo, aquilo que eu afasto, gruda em mim. Aquilo que eu empurro, volta. Então, provavelmente, vamos supor, se eu julguei algo do meu pai, comportamentos perante minha mãe, enfim, eu tenho grandes chances de trazer um marido com os mesmos comportamentos, para que eu olhe e eu enxergue, através disso, o comportamento do meu pai e perceba que eu não tinha nada a ver com aquilo e deixe lá com eles. E tenha um novo olhar. Como que eu vou olhar para isso? Como que eu vou olhar para esses comportamentos? De uma forma diferente. Somente quando a gente muda o olhar sem julgamento, sabendo que são seres humanos que também erram, que estão tentando acertar também, assim como nós, né? Então, eles também estão tentando acertar. E estão ali. Erra, acerta, tem dores. Quando você olha além, você vê que eles também foram crianças e crianças também machucadas. E aí você começa a olhar seus pais como ser humano, né? Então você sai desse papel e você olha como dois seres humanos que também têm suas dores e tá tudo certo. E aí é onde você consegue deixar com eles e vir pro papel de filho. Quando você vem e volta pro seu papel, aí sim você pode ter bons relacionamentos, né? Porque aí você está olhando totalmente diferente. Então, deixa lá com ele o que é dele e eu vou viver o meu. O que de bom eu vou pegar dos meus pais? E aí eu sigo. Outras coisas que podem emaranhar. Vamos supor. Se um dos dois teve um namorado, uma namorada importante, noivo. Tem muita gente que às vezes fica noivo e depois acaba o noivado, né? Mas a outra pessoa sofreu tanto e às vezes você está emaranhado com aquela pessoa. A pessoa fica no seu campo. Por quê? Porque existe uma dor muito grande. E às vezes essa pessoa está aí emaranhado com você. Ou seja, o lugar ao seu lado não está vazio, disponível. Assim como, de repente, e é bem importante essa parte de noivo, viu, gente? Aparece muito na constelação. Bastante. Ah, tinha um namorado muito importante, eu vivi momentos assim, aí a gente ficou noivo, de repente eu não quis mais. Pronto, acabou. Ai, nunca mais eu vi. Não viu, mas está ao seu lado ali.
ocupando o lugar que seria da outra pessoa. Entende? Emaranhou, ficou ali. E aí, como que a gente faz? Se olhar através de uma constelação, é liberado, é conversado, né? Coloca-se frases e aí libera. Aí você volta a ter um lugar livre ao seu lado. E quando esse lugar está livre, alguém pode chegar. Então, um novo relacionamento pode chegar. Mas eu tive e eu tenho relacionamentos, mas eu tive alguém importante sim. E aí os relacionamentos podem durar pouco. Não é que você não vai ter relacionamento, você vai ter, mas vai ficar um tempo e aí acaba. E aí você se relaciona de novo e aí acaba. Por quê? Porque esse lugar, existem duas pessoas tentando ocupar o mesmo lugar, entende? Se esse lugar já estiver ocupado, a outra pessoa chega, mas ela não consegue ficar, porque tem duas pessoas ocupando esse mesmo lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? A mesma coisa outra coisa é, por exemplo, um pai que perde a esposa, né? A esposa, ele ficou viúvo, enfim. E aí ele tem aqueles filhos. E aí essa filha mais velha, ou enfim, segunda, vai ajudar esse pai a cuidar desses filhos, ou cuidar enfim, da casa. Essa filha precisa tomar muito cuidado para não entrar no lugar da mãe que faltou ali naquela família. Se essa filha entra nesse lugar, ela prejudica ela mesma em relação aos relacionamentos e o relacionamento do pai também. Ou seja, tem muita chance dessa mulher não arrumar um companheiro e esse pai também não arrumar outra companheira. Porque essa filha foi lá e ficou nesse lugar que era da mamãe. Aí ela fica aqui. Então não chega porque esse lugar está ocupado. Só que essa filha também não vai porque ela está aqui, ocupando um lugar que não é dela. É pesado? É. E esse pai está aqui, não consegue ir para um relacionamento porque o lugar ao lado dele já está ocupado. Então, a gente precisa olhar muitas coisas. Às vezes, você fala assim, eu já tenho X anos, e faz X anos que eu cuido do meu pai. 20 anos. Eu cuido do meu pai. Minha mãe se foi, eu fiquei com ele, é eu e ele e tal. Você tem relacionamento? Você está se relacionando com alguém? Nesses 20 anos, teve? Não, não tive. E o seu pai, teve? Não, não teve. Então, seria interessante olhar para isso, tá? Porque pode ser, tá, gente? Tudo que eu falo aqui são possibilidades. Mas, Mary, como saber qual é a minha real? Fazendo uma constelação. Se você colocar no campo, dá para saber aonde que está o seu emaranhamento, tá? Então, é bem interessante olhar se não existe ao seu lado um ex ou uma ex ainda ali ocupando aquele lugar. E às vezes não é porque o outro quer ocupar aquele lugar. Às vezes é você mesmo que coloca. Energeticamente, você chama aquela pessoa o tempo todo. Em pensamentos, lembranças. Lembra muito? Ou ele está chamando ou você. Nem sempre é o outro que chama, né? Então, vocês acabam ficando energeticamente emaranhados. E aí, esse lugar, vai chegar alguém e vai embora. Vai chegar alguém e vai embora, né? Então, é bom analisar como que está aí esse relacionamento. Dentro de algumas questões aqui que eu trouxe, existem muito mais,
Mas eu vou aqui ler algumas perguntas e se der a gente continua, se não a gente volta outro dia e continua, enfim. Vou ler as perguntas agora, tá? Vamos lá. Aí seria interessante vocês colocarem. Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aí, tá? Que eu tô passando aqui e procurando aqui as perguntas. E quando é o irmão do marido que não quer conviver conosco? Então, precisa ver se ele se excluiu ou por algum motivo vocês o excluíram sem perceber, tá? Mas quando alguém não faz parte, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem encontros de família e esse irmão do seu marido não vem, mas ele é convidado. Então ele se excluiu. Mas você fez a sua parte. Quando ele é convidado e ele não quer vir, ele se excluiu. Você não pode convidar todo mundo e não convidá-lo. Aí você que está excluindo, tá? O pai do meu filho não teve presente, mas eu sempre quis meu filho se aproximar. Deixa eu ver se eu entendi. O pai do seu filho não teve presente com ele, mas você sempre quis aproximá-lo do pai. Perfeito, você tá fazendo a sua parte, tá? Aí a questão do pai não querer, aí é dele com o filho. Você tá fazendo a sua parte. Se você faz a sua parte de entregar. E às vezes é interessante você prestar atenção também se realmente você tá entregando. Ou você está falando assim, eu faço a minha parte, eu entrego. Mas no fundo, não é bem isso. Você acredita que sim. Mas às vezes quando a gente vai olhar, você não tá liberando esse filho para esse pai. Tá? É inconsciente. Meu marido não quer contato nem aproximação da minha família. Quando vou visitar, sempre vou só. E nosso relacionamento vira e mexe, tá? Nas discussões, eu acho. Discursos e desentendimentos. Sim. Por quê? Porque ele está excluindo. Quando ele não quer contato com a sua família, ele excluiu sua família. Então, ele exclui parte de você. E aí não é fácil, porque se ele exclui parte de você, é claro que não tá legal, né? E vai haver discussões, desentendimentos, brigas sim, tá? Exatamente isso que eu falei, né? Que você tá afirmando aqui. Você tá sentindo que no seu caso é exatamente isso. Mary, acho que é irmão, meu irmão, é isso? Meu não, como chama? Salão André. Meu, é irmão André? Se acerta com ninguém, às vezes eu ouço ele me chamando, seria esse o caso? Então, se o seu irmão não se acerta com ninguém da família, é isso? Então, precisa ver se ele é convidado para estar presente com a família quando a família se reúne e ele não quer vir, aí ele está se excluindo, ou se a família não convida.
Se você não convida, se alguém vai ter um aniversário, vai ter sei lá, um jantar, um almoço de família, e ele não é convidado, a família que está excluindo. Quem não convidou está excluindo. Se ele é chamado e não vem, ele está se excluindo. Aí é com ele. Aí você fez a sua parte. A Cida, exatamente, a gente convida e ele não vai. Se ele é convidado e ele não vai, ele está se excluindo por algum motivo. Mas é ele que está se excluindo, tá? Mas a sua parte você está fazendo, está convidando. Mas também tem que convidar convidando, gente. Não é só por convidar para tirar a culpa de mim, entende? Não, eu vou chamar só para dizer que eu chamei, mas na realidade eu não quero que ele venha. Entende a diferença? No fundo, eu não quero que ele venha, mas eu vou dar um papel, fazer o papel de boazinha, que eu sou muito boazinha, né? E aí eu chamo, mas no fundo eu não quero que ele venha. Aí é alma, né, gente? A alma sente. E aí não vem. Ó, aqui. Meu filho está pagando as contas da casa. Moramos só nós dois. Ele está assumindo o papel de marido ou não? Você tem, vamos supor, seu filho namora, ele tem relacionamentos, você também tem, ou vocês, cada um está sozinho, como que é isso? É isso que você tem que ver. Se o seu filho, ele consegue ter um relacionamento, se ele sai, se ele convive com outras pessoas da idade dele, se ele se diverte, se ele vive uma vida de solteirice, enfim, ou se ele se mantém ao seu lado, como se fosse o pai dele mesmo. Você vai sentir se ele te ajuda ou ele assume ali, mas ele continua sendo filho, no papel de filho, porque se ele tiver assumindo esse papel de marido, ele vai se comportar como marido em relação a você. Ele não vai se comportar como um filho. Perceba como que é o comportamento dele. Meu ex não se acerta com ninguém e às vezes eu ouço ele me chamando. Seria esse o caso? Já terminamos há 15 anos. Meu amor, você olhe para isso. É interessante você olhar, tá? Porque se você escuta ele te chamar, provavelmente seja assim. A pessoa está chamando. Tá? Ou inconsciente você gostaria que ele chamasse, mas é legal você olhar, tá? Se existe esse chamado, se existe essa ligação para cortar esse vínculo. Olha a minha gatinha, ela está aqui apontando. Já vou, meu amor. Oi. Mary, eu sempre fui companhia para minha mãe, para todos os lugares que ela precisa ir. Depois que ela adoeceu, eu cuido dela, não consigo atrair ninguém para relacionamento. Sim, porque você está ao lado da sua mãe fazendo um papel, entende? De companheiro. Energeticamente você ocupa esse lugar, você precisa sair daí, você precisa voltar para o seu lugar de filha, tá? Precisa fazer esse movimento. Aí é você mesmo que tem que perceber quais são os seus comportamentos. O que você faz em relação à sua mãe? Você tem o seu papel, você precisa cuidar dela, só tem você para cuidar.
é necessário, ela está de idade, ok. Mas você precisa também viver a sua vida, sabe? Ter outras coisas, sair, ir ao cinema, ter amizades, sabe? Conhecer pessoas. Se você está sem isso, provavelmente você esteja sim nesse papel de companheiro da sua mãe. E aí, se você não sair desse lugar, infelizmente, não vai ter relacionamento mesmo. E aí, às vezes, você vai ficar, nossa, eu não consigo um relacionamento. Claro, você está ocupando um lugar que não é seu. Você está ocupando uma energia negativa não, masculina. E aí, como o masculino vai te enxergar se você está no masculino? Entende? E quando o relacionamento não foi bom com a mãe, eu sendo mulher, não teve amor por parte dela. Então, isso, como que você sabe que não teve amor por parte dela? Provavelmente, se eu colocar você e sua mãe, sua mãe vai sentir amor por você. De repente, você não sentiu o amor. A menos que seja um caso mais extremo, né? Porque a gente sabe que existe também. Aí já seria uma outra coisa, um distúrbio, algo do tipo assim, né? Por exemplo, uma mãe narcisista, aí sim. Aí é um outro olhar que você tem que ter. Você tem que cuidar de você. E não adianta você ainda buscar esse amor. Entende? Você tem que dar amor para sua criança. Você tem que cuidar dessa criança. E não esperar que ela cuide. Tá? Aí é você que pode acolher porque você já cresceu. Você pode acolher sua criança. Você pode cuidar dela. Você pode conversar com ela. E falar para ela, eu cuido de você. Eu posso cuidar de você porque eu já sou adulta agora. Entende? Você mesmo pode fazer esse movimento. Os pais estarem em processo de divórcio há anos e com separação de bens pode atrapalhar a vida financeira dos filhos também, mesmo os filhos seguindo seus caminhos sem tomar lado de nenhum dos pais. Se esses filhos conseguem seguir sem tomar partido de nenhum deles, deixando que esses pais se resolvam entre si e esses pais não envolverem esses filhos, sim, os filhos podem seguir, não tem problema algum. Não vai prejudicar. Agora, se os pais ficarem colocando o filho no meio, sabe? Ou falando mal, por exemplo, ou o pai ou a mãe, enfim, chegar pro filho, falar do outro, não, porque isso, porque aquilo, sabe? Aí sim, aí você pode estar prejudicando. Agora, se os pais estão se resolvendo entre si, não importa como que vai ser o resultado, mas não envolvendo os filhos e os filhos conseguindo não se envolver também, deixando que esses pais se resolvam, tá tudo certo. Deixa eu ver se eu entendi o que a Cida falou aqui. Ele faz questão de conviver só com a família da esposa dele. Ele exclui os irmãos. Certo. Então, se é ele que exclui os irmãos, aí é com ele, entende? Só vai ficar emaranhado assim, se você excluir, se o irmão excluí-lo. Mas se o irmão acolhe e ele que não quer vir,
aí você tá fazendo a sua parte, não tem problema. Porque aí é ele que vai ter que ver a parte dele, entendeu? A gente não pode forçar o outro a agir conforme a gente gostaria. A gente só pode fazer a nossa parte. Peraí. Mary, não consigo ter uma boa relação com minha filha caçula. Ela tem 17 anos e quase não dialogamos. E isso me preocupa. Sinto que existe carinho e respeito, mas sempre tem umas briguinhas. Então, Oi, Shirley. Tudo bem? Letícia tá aqui também, agora que eu tô vendo vocês. Oi, oi. Então, quando você fala da sua filha, você precisa ver como que é o seu relacionamento com o pai dela, ou como foi a infância dela em relação a vocês, ou alguma outra coisa. Também pode ser que seja algo de antes, de uma outra vida, e vocês precisam se acertarem mesmo, né? Conviver entre vocês. Mas isso dá para saber também, se você colocar no campo, aí vai olhar o que está levando a isso, ao que está ligado ao comportamento da sua filha, né? E aí, às vezes, ela está gritando para que você olhe algo que o sistema precisa olhar. E aí, o comportamento traz isso. É como se ela dissesse, por favor, mamãe, olha para isso, olha para aqui. Aí, no campo, a gente vai olhar para onde a sua filha olha. Entende? E aí, geralmente, quando tem uns comportamentos mais difíceis, o filho está pedindo para os pais olharem algo ou alguém ou algum acontecimento para algum lugar. Ele precisa que esses pais ou até mais pessoas dessa família olhem para aquilo que eles não estão olhando, e aí ele tem esse comportamento. Às vezes é comportamento, fica irritado, grita, às vezes vai mal na escola também. Tem vários comportamentos, sabe? Raiva, irritação, muitas coisas pode ser. Mas só olhando mesmo para saber exatamente o que está provocando esses comportamentos. Deixa eu ver aqui. A Ju, infelizmente os pais, a mãe principalmente, leva muito a raiva que ela tem para os filhos. Mesmo os filhos não querendo saber, ela dá um jeito de falar mal do pai. Então, é nesse momento que a mãe está prejudicando o filho e não o pai. Se ela tivesse essa consciência, por exemplo, se eu tenho a consciência de que quando eu falo mal do pai do meu filho, eu estou prejudicando o meu filho e não o pai dele, e aí eu posso parar de falar mal, né? Porque eu tomo consciência. Tudo que eu estou falando, eu estou prejudicando o meu filho e não o pai dele. Então, aí você começa a perceber que você tem que mudar a sua visão. Porque assim, provavelmente a mãe não queira o mal do filho. Ela só quer descarregar aquilo que ela está sentindo, né? Então, eu estou com raiva, fiquei com raiva, eu separei, foi difícil a separação, enfim. E aí eu tenho essa raiva, e aí eu transfiro. E aí eu fico falando mal. Por quê? Porque essa mulher
gostaria que no fundo, ela gostaria que esse filho não gostasse desse pai também, para esse pai ficar mal. Só que é o contrário. Esse filho, ele vai começar a ter raiva de você, porque você fala mal do pai dele. É o pai, não vai ser diferente. Então, se você fala mal do pai, você tá falando mal dele. Faz parte. Entende? Então, a raiva que ele vai ter é de você, não do pai. Então, é interessante olhar para isso, né? Que quando a gente tenta prejudicar o pai, querendo que o filho não goste, não queira ir com ele, sabe? Aquelas coisas de final de semana, um final de semana um fica, o outro fica, não quer a guarda compartilhada. Então, é difícil, né? Porque o filho precisa do pai e o filho precisa da mãe. E ele não tem nada a ver que vocês separaram. Vocês são adultos, então a gente tem que se comportar como adulto, né? Mary, meu filho tem 35 anos, nunca teve namoro, o pai dele não deu muita atenção, tive gravidez inesperada e o pai, ao longo de 15 anos de casamento, fui muito traída, não fiquei falando, acho que é isso. Seu filho tem 35 anos, nunca teve namoro sério, o pai dele não deu atenção. Mas aí o que eu entendi, você casou com o pai dele e viveu 15 anos. E o pai não deu muita atenção para ele, é isso? Então, é bom ver, né? Mas aí o seu filho teria que ver. Se isso é uma dor para ele, é ele que tem que ver. É ele que tem que ir para terapia, é ele que tem que buscar uma constelação para olhar para a dor dele. Você como mãe, você pode até falar com ele, mas para abrir o campo dele é necessário que ele autorize. Só criança que a mãe pode fazer sem autorização, tá? Quando é adulto não pode. Meu filho tem 34 anos e nunca teve um namoro sério. É normal? Geralmente não, né? Precisa ver o porquê que esse filho não tem um namoro sério. Só pensa em jogar videogame, mas ele trabalha. Então, isso é um problema para ele? Eu vou falar aqui, mas não dizendo que é isso, tá? Mas pode ser isso. Pode ser que você, como mãe, você colocou ele ao seu lado, na energia masculina. E aí ele não vai ter o namoro, não vai ter relacionamento, ele vai ficar ao seu lado. Aí você pode até me dizer, não, mas eu queria que meu filho fosse, que ele tivesse relacionamento, que ele casasse, que ele fosse pra vida. E às vezes não é verdade. Isso é o que você fala, mas no fundo, sua alma segura seu filho ao seu lado, tá? Não tô dizendo que é o seu caso, mas acontece também. De a mãe vir falar, eu gostaria que o meu filho fosse pra vida, mas ele só fica em casa, ele só fica jogando, ele não faz, não vai, não busca, não sai de casa, não vai viver a vida dele. E aí quando a gente vai olhar, às vezes é a mãe que segura. A mãe pediu para ele ficar ao lado dela. E aí ele fica, por amor à mãe, tá? Mas tudo isso que eu tô falando, pra gente saber a realidade, o que tá acontecendo, é preciso olhar no campo, tá? Porque são várias possibilidades, são muitas possibilidades. Pessoal, estamos chegando ao final, mais uma live aqui. Já uma horinha aqui com vocês, pleno sábado à noite. Gratidão por vocês estarem aqui
comigo. Acabou as perguntas aqui, então a gente volta a um outro momento. A gente pode voltar falando de relacionamentos, mas de um ou outro ponto de vista, tá? Relacionamento de casal tá muito ligado a muitas coisas que pode ser. E aí é interessante vocês olharem para isso, tá? Se você se sente prejudicado nesse sentido, é bem legal olhar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Quem não me segue ainda lá no YouTube, vai lá. Eu estou como Mary Macedo Consteladora. Me procurem lá ou manda um recadinho para mim que eu passo o link para vocês, tá bom? Gratidão, minha linda. Gratidão, Letícia, Shirley. Gratidão. Oi, Fê, você tá aqui. Quanto tempo? Gratidão, minhas lindas. Muito obrigada. E aí, eu volto, deixo o recadinho lá. Eu ia esquecendo de deixar um recadinho para vocês. Eu vou começar a fazer energização da água às 18 horas aqui no Instagram. Para energizar, então cada um vai trazer seu copo com água, aguardar. A gente vai fazer uma oração nessa água e nós vamos beber essa água todos juntos numa mesma egrégora, trazendo para essa água aquilo que a gente precisa: alegria, saúde, tudo de bom. Então, eu já deixo aqui marcadinho com vocês a partir da próxima segunda, 18 horas, tá? Não vai ser todos os dias, mas eu vou depois definir os dias e deixo aqui com vocês, tá? Mas na segunda que vem, na próxima segunda, mas eu vou deixar regadinho depois para vocês. E aí, 18 horas, com um copinho, para energizar essa água e a gente toma tudo junto, tá bom? Para egrégora. Gratidão. Então, até segunda, 18 horas. Quem quiser entrar em contato, quem quiser o link lá do YouTube, me pede lá, tá bom? Que eu passo para vocês. Gratidão, até a próxima. Beijos.